toma nesta noite a vida do pregador, toma os lábios do mensageiro. Vem de encontro, Senhor, da tua igreja, do teu povo, manifesta o teu poder no nome santo e poderoso de Jesus. Eu convido a noiva de Cristo, a igreja que vai herdar a salvação, em abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 1 em diante. Eu quero usar como tema da mensagem desta noite: quem anda na revelação não é compreendido. Preste atenção. Quem anda no querer de Deus não é compreendido nestes dias. Presta atenção no que o Senhor vai estar falando ao teu coração. Veja, eu quero estar liberando uma palavra quando Jesus é ungido em Betânia. Ele é preparado para a cruz. A palavra do Senhor do Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 1 diz: faltaram apenas dois dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de fragar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, porque este desperdício de perfume, ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E eles o repreendiam severamente. E o versículo 6, Jesus se manifesta. E disse-lhes: e deixam-na em paz, disse Jesus. Porque a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Preste atenção, ela fez o que pôde. Derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Amém? Preste atenção. Irmãos, nós estamos vivenciando uma experiência que Jesus teve quando o céu se movimenta, as pessoas que estão em lado não, as pessoas que estão em volta do mover de Deus não estão estendendo o processo. E nós estamos vivendo isso nessa geração. Quando alguém está andando pelo Espírito de Deus, usado pelo Espírito de Deus, movimentado pelo Espírito de Deus, e quem está do lado está incomodado. Quem anda do lado não entende. Presta atenção que apenas 2 dias para a Páscoa, essa Páscoa ia ser a maior vitória do céu e a maior derrota do inferno. Porque Jesus, ele estava sendo preparado, irmãos, para morrer. Quando é que nós começamos a nos preparar para morrer para este mundo e viver para Deus verdadeiramente? Porque, irmãos, preparado para as bênçãos todo mundo está, até o diabo. Preparado para as vitórias todo mundo está. Preparado para o carro novo, para a casa nova, todo mundo está. Quem é que está se preparando para morrer? Pastor, eu vim num culto para ter vida, não para presenciar a morte. Mas, se você não presenciar a morte deste mundo, para as coisas desse mundo, você não pode ter a vida eterna de Deus. Ei, acorda para estes dias. Para de entender que aquilo que você faz é verdade, é certo. Porque o certo nós temos que entender quando Deus está nessa situação. Porque tem gente fazendo algo que Deus não está envolvido. E está perdendo tempo. Oh, aleluia, palavra tremenda, Jesus. Veja que os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, quem eram esses? Que conheciam a palavra. Aqueles que se diziam que conheciam a palavra, não reconheceram o verbo da palavra em carne e osso. Queriam matar aquilo que eles mais sabiam. Oh, meu Deus!
Eles queriam um meio de flagrar Jesus em algum erro, mas como pode flagrar um erro sendo ele o próprio verbo da verdade? Eles queriam matá-lo, mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Irmãos, quando você tem preocupação com a manobra de massa do povo, mas não com uma pessoa. Não vamos parar a religião, mas vamos impedir quem quer estabelecer algo. Sempre Deus quis estabelecer algo no meio do seu povo, sempre teve alguém que quer impedir, irmão. Se não estiver do jeito daquilo que está sendo ministrado, não é de Deus. Na verdade, é Deus que quer ministrar e os homens não querem deixar. Por isso nós temos que estar atentos estes dias. Durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão, leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Irmãos, este óleo, essa essência, esse perfume, só era usado na unção de reis. Eu não quero trazer o entendimento sobre o nardo puro. Eu quero que você entenda que era algo de muito valor. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Irmãos, como é que essa mulher tem a direção e entendimento de pegar aquilo que para ela era precioso, custava caro, tinha valor entre os homens, e vai apresentar diante do Rei dos Reis, que para ela tinha esse entendimento, porque quem estava com eles não tinha o discernimento quem era Jesus. Agora eu pergunto, será que nós temos o discernimento de quem é Jesus ao nosso lado? Como Ele está trabalhando através do Espírito Santo? O que Deus está fazendo nestes dias? Porque Jesus estava reclinado a uma mesa, fazendo o trabalho do Pai, os discípulos ao seu redor, os mestres da lei estavam lá, mas uma mulher, ela entra num ambiente onde Jesus estavam tramando a morte dele, ela entra debaixo de uma unção de Deus, fazer um propósito do Senhor. Os homens olham só o que está sendo feito. Olha, essa mulher quebrou sobre a cabeça de Jesus. Imagine quando essa mulher quebra, veja, nardo puro, ela quebra o frasco, irmão, de nardo puro sobre a cabeça de Jesus. Irmãos, aquele perfume, ele invade todo ambiente de acusação, ele despedaça todo o jugo que estava naquele lugar. Só que aquela fragrância provoca ira, provoca indignação. Toda vez que Deus está trabalhando e fazendo algo que é de glória, quem não está no mover fica perturbado. Oh, labacanda rabacala manarácia. Veja, ela pega aquele nardo puro, ela quebra o frasco. Ela não falou para Jesus, eu posso. Ela foi orientada pelo Espírito. Quando é Deus orientando, não pergunta se pode, a pessoa faz. A pessoa não pergunta, eu acho que vou fazer, não, ela vai e faz. Ei, acorda para estes dias, igreja. Tem coisa que era para você já estar fazendo. O perfume de Deus na sua vida, e não está acontecendo isso. Tem coisa que nós temos que fazer. Oh, rabacanda, rabandarabasséria. Aquela mulher ouviu a Deus, ela foi até Jesus, ela pegou aquele nardo puro, ela quebrou na cabeça de Jesus, ela não perguntou nada porque ela estava direcionada por Ele. Quem ficou indignado? Os mestres da lei. Quem ficou indignado? Os discípulos de Jesus, porque mesmo estando com o mestre, não estava na mesma sintonia. Mesmo sendo pastor, obreiro, diácono, tem gente que não está sintonizado, não está na mesma ligadura, não está na mesma concordância. A palavra do Senhor diz, poderão andar dois juntos se não tiverem de comum acordo? Quem tinha que repreender aquela mulher, se fosse para repreender? Jesus. E ele faz o quê? Ele permite. Por quê? Porque era uma unção liberada do céu, preparatória para um fim. Tem hora que Deus quer te ungir, quer te preparar para um propósito e você não permite. Eu não.
Porque eu? Às vezes é você que Deus está te preparando para algo mais excelente, e você não se encaixa nesse propósito, porque não deixa o profético agir na sua vida. Por isso que quem anda em revelação não é compreendido, e porque Deus, Ele se antecipa às ações, e nós só vemos os resultados. Preste atenção, para de querer ver resultado, entra na ação que Deus está fazendo. Nós estamos na igreja, essa geração quer resultado. Ei! Se prepara antes dos resultados, porque quando ele vier você já sabia. Se prepara antes para as coisas acontecerem, porque estamos vivendo uma geração de uma igreja que só está olhando para o resultado, mas não se prepara para aquilo que Deus está fazendo. Deus preparou seus discípulos para esse momento. Deus preparou todo mundo que estava em volta. Os mestres da lei tinham que estar preparados para este momento, mas todos estavam dormindo. Todos estavam indignados, olhando para a sua própria vida. Oh, aleluia! Só que esta mulher, sem abrir a boca, pregou o evangelho. Esta mulher, sem falar uma palavra, manifestou o propósito do céu. Ela chegou, pegou aquele perfume caro. Eu tenho certeza que quando ela começou a juntar esse perfume, o Espírito Santo falou assim: junte, porque tem um propósito. Qual é? Na hora certa você vai saber. Deus nunca fala tudo, irmãos. Tem coisa que você vai fazendo que você não sabe o que você está fazendo. Você acha que essa mulher sabia o que ela estava fazendo? Não! Mas ela entrou no propósito do reino. Eu tenho que ter esse perfume? Tem. Para quê? Você vai, acerta o homem, este homem precisa ser ungido. Eu vou fazer isso então. Ela chegou, aleluia. Ela pegou aquele nardo puro, quebrou o frasco, que ela nem queria mais o recipiente para lembrar o que ela tinha, porque o que ela tinha não era mais dela, era de Deus. Ela quebra aquele frasco e derrama o perfume sobre a cabeça de quem? Irmãos, imagina, aquele perfume, aquele óleo, aquela essência derramada sobre a cabeça de Jesus, perfumou e preparou ele inteiro. O nardo, ele é um óleo, além de ele ter esse perfume caro, ele tem o poder de cicatrizar feridas. Deus estava preparando ele para tudo. Deus estava se preparando para um ato profético. O nardo, ele tem um poder de cicatrização, ele tem um poder medicinal, e além do propósito da unção, do preparo para a cruz. Só que o versículo 4 diz: alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados. Irmão, quando você não entende o que está acontecendo, você murmura. Te traz uma indignação. Como é que pode fazer isso? Por que essa pessoa está fazendo isso, irmãos? Anda no Espírito. Deixa o Espírito te conduzir, porque a carne está estragando o teu caminhar com o Senhor. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, porque este desperdício de perfume? Por que estão fazendo isso? Para que tudo isso? Para ser crente precisa fazer isso? Alguém já escutou isso? Para servir a Deus precisa fazer isso? Precisa ser desse jeito? Precisa ir toda hora? Quem está desconectado não entende quem está debaixo da unção. Quem está desalienado não entende quem está debaixo do perfeito andar da glória do Senhor. Por isso que você sempre vai achar uma pessoa indignada daquilo que você está fazendo. Ei, presta atenção, dentro da tua casa tem pessoas indignadas com você. Ei, dentro do seu trabalho vai ter pessoas indignadas com você. Preste atenção. Dentro do ambiente que Jesus estava lá recebendo uma unção, pessoas estavam indignadas com o desperdício. E a indignação é só porque você vem para o culto. Mas você não vem porque você quer, você vem para receber orientação. Você vem para Deus sinalizar o caminho. Porque se você sai do andar que Deus está dando para o ministério, você perde o foco. Você perde a visão. Você sai. Você já percebeu quando você fica muitos dias sem vir na igreja, quando você vem, você se sente perdido, como um peixe fora d'água? Por quê? Porque você está morto para aquilo que está sendo falado. Mas quando você entra no propósito, você enxerga que você tem que ter algo nas tuas mãos para derramar na cabeça de Jesus. Mas quem não está nesse propósito está vendo desperdício. E tem gente, irmãos, indignado com aquele que está fazendo a vontade do Pai.
Ele podia ser vendido, olha o que falaram, o pessoal que estava em volta da mesa. Ele podia ser vendido, todo mundo quer ter. Aí, irmãos, todo mundo vira vendedor, expert em alguma coisa, administrador de empresa. Aqui, irmão, estão todos juntos. Eles não fazem nada, mas quando é para cuidar das coisas dos outros, eles viram especialistas. Já perceberam nisso? Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, porque este desperdício de perfume, ele podia ser vendido por 300 denários. Primeira coisa, 300 denários, até minha Bíblia aqui diz no rodapé, o denário era uma moeda de prata equivalente à diária de um trabalhador braçal. Eu creio que você já sabia a respeito disso, se não sabe, está sabendo. Então o que ela fez, irmãos, era é a mesma coisa de você juntar o ano todo do seu dinheiro sem gastar. Alguém já fez isso? E liberar por um propósito. E liberar para um propósito. Por isso que é indignação. Essa mulher, ela colocou o valor de 300 dias de trabalho braçal pesado. Que desperdício. Não, que propósito. Quem está andando no caminho do Senhor, que propósito. Só que ela podia, o dinheiro, veja, 300 denários, ela podia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. Irmão, alguém já deu alguma coisa para pobre? Irmãos, quando você está no farol e vem alguém pedir uma moeda, você xinga, você blasfema, você vai trabalhar sem vergonha, você está fazendo o quê? Ninguém ajuda ninguém, é muito difícil. Irmãos, quando você for dar algo a alguém, não analisa se essa pessoa merece ou não. Dá, porque é a vontade do Pai. O que ela vai fazer com o dinheiro, Deus se responsabiliza com isso. Se ela ainda vai usar droga ou beber pinga, é o processo da conversão. O teu processo é dar. Eu aprendi isso, quando que eu aprendi isso? Eu não olho o que eu estou fazendo, eu faço. A gente não tem mania de olhar para a pessoa e falar, eu vou dar porque merece. Não, você dá porque ela não merece, você dá porque é um mandamento. Você ajuda porque faz parte da essência de Deus na sua vida, aprenda essa hoje. Por isso, irmãos, você não vai dar porque a pessoa merece, ela não merece, é por causa disso que você dá. Oh, aleluia, glórias a Deus. Ela podia ser aquela preciosidade para ele, podia ser vendido, ela poderia ser vendida por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. Olha, irmão, o ser humano ele tem um coração tão bom, mas ele só fala o que não faz. Podia ter dado aos pobres e eles a repreendiam severamente. Irmãos, Jesus, que era Jesus, estava quietinho. E quem estava em volta ficou tão indignado, começou, para, mulher, o que você está fazendo? Isso não se faz. Você perfumou esse lugar com essa essência de nada. Você devia ter vendido, tem pobre aí para a gente alimentar. Ô, irmão, como o ser humano é terrível. Eu posso falar que eu já fui um terrível desse, você. Eu posso falar que eu também um dia eu já repreendi alguém fazendo alguma coisa que Deus mandou. Ei, você também, você que está ouvindo através desse vídeo, também um dia já foi um terrível desse, repreendendo alguém que está no profético, repreendendo alguém que está debaixo de revelação, querendo parar alguém que está cheio do Espírito Santo. Oh, rabá, xurica, darabasséria. Só que Jesus deixou eles repreender por um tempo. E aquela mulher até se sentiu, meu Deus, mas não foi Deus que mandou? Mas não foi Deus que mandou eu pegar esse nardo puro? Não foi Deus que mandou ir lá quebrar na cabeça de Jesus? Mas não é Deus que está comigo? Porque tanta repreensão! Eita! Labadussuri andarabacanto. Aleluia, Jesus! Só que se levanta o leão da tribo de Judá. Ele fala, deixa-na em paz. Irmãos, quando Deus invade a paz, no meio da contenda ninguém mais se levanta. Deixa-na em paz, disse Jesus. Quando ele se levanta, você está no profético, as pessoas em volta de você destonadas do céu, fixadas e apegadas nessa terra passageira. Tem gente brava comigo. Só que uma coisa eu sei. Quem fala convosco não sou eu, é o Espírito de Deus.
Mas eu quero que você entenda uma coisa. Jesus vira e fala: deixa-me em paz, disse Jesus. Por que estão perturbando? Porque a perturbação faz parte, é uma arma poderosa do inferno, usada na boca de quem não está na revelação de Deus. E é crente, e às vezes é o mestre da lei, e muitas das vezes são os escribas e fariseus, muitas das vezes são aqueles que pregam, mas não entendem a revelação do céu, só falam daquilo que não entendem. Deixa-na em paz, disse Jesus. Por que está perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. O que Jesus está falando? Ela está me preparando para algo que vocês não estão entendendo. Ela está me preparando para a salvação eterna dos que me conheceram, dos que ainda não me conhecem, dos que ainda vão me conhecer. Pois os pobres vocês sempre terão, irmão. Jesus sabe que é da boca para fora: vou ajudar pobre, ajuda nada. E quando ajuda, para descontar do imposto de renda, para ver se consegue tirar alguma coisa daquilo que está dando. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas tem coisa que Deus manda você fazer. Tem coisa que Deus manda você fazer e as pessoas que estão do lado ficam indignadas. Mas a mim vocês nem sempre terão. A única oportunidade que alguém pode fazer algo para Jesus, para pensar nisso, foi essa mulher que fez. Oh, calabassuri andanai. A única pessoa que podia fazer algo para Jesus em terra, ele vivo, uma mulher anônima fez. Tremendo isso. Não foram os discípulos, uma mulher anônima, guiada pelo Espírito de Deus, porque ninguém faz algo desse sem estar guiado por Deus. E essa mulher faz um favor, ela faz um bem para Deus, porque quem tem que fazer o bem para o homem é Deus para o homem. Mas de repente alguém resolve fazer um bem para o Rei da Glória, para o leão da tribo de Judá. Alguém se levantou para fazer um bem para Deus. Veja o que ele fez. Ela fez o que pôde. O que nós estamos fazendo para o Senhor? Nós só estamos atrás de campanha para abrir porta. Nós queremos campanha para trocar de carro. Nós queremos campanha para poder, eu não quero mais o Brasil, quero morar em Orlando. Fazer campanha para poder se dar bem. Faça uma campanha para poder fazer para o reino. Ela fez o que pôde. O que você está fazendo? Tem gente que já está com a cabeça no feriado. O que eu vou fazer no feriado? Qual é a picanha que eu vou comprar? O que festa eu vou fazer? Ei! Você nem sabe se você vai chegar até lá. Ela fez o que pôde. O que você está fazendo? Ela pegou, irmãos, ela pode ter pego toda a reserva dela que ela tinha. De repente ela podia voltar. A Bíblia não diz, a palavra de Deus não fala a esse respeito, mas ela podia ter colocado ali toda a sua renda, convertida numa unção de bálsamo de nardo puro, um óleo derramado para a preparação dela, daquilo que ela nem sabia o que ia ser. Tem coisa que você faz que você não sabe, mas é profético, é Deus orientando para fazer. Ela fez o que pôde, mas enquanto alguns estão fazendo o que pode, outros estão impedindo o que estão fazendo. Isso é o pior. Enquanto alguns estão fazendo o que pode, outros estão segurando aqueles que estão fazendo. Ei, acorda, igreja! Não impede aqueles que estão fazendo. Não impede aqueles que estão fazendo. Não impede. Porque tem gente que quer fazer e vai fazer o que pode, mas tem gente que vai impedir os que querem, irmãos. Esses são os dias que estamos vivendo. Quem anda na revelação não é compreendido, mas é agraciado. Ela fez o que pôde, derramou perfume em meu corpo antecipadamente. Andar no caminho de Deus é estar à frente das ações do diabo. Andar no propósito de Deus é estar à frente de qualquer levante que o mundo se prepara para a armadilha. Andar antecipadamente no propósito de Deus é se preparar para os dias que virão. Oh, candará, biará, baxere, arai.
Ela derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Quando você está sincronizado com Deus, você está dias ou meses ou anos antes daquilo, antes de tudo acontecer, Deus já está te preparando. Vale a pena orar, vale a pena jejuar, vale a pena se resguardar, vale a pena mergulhar no rio de Deus, vale a pena! Oh, aleluia! Ninguém sabia, irmãos, ninguém estava atento do que ia acabar de acontecer, mas essa mulher se antecipou 2 dias antes do propósito. 2 dias antes do acontecimento, essa mulher já estava preparando Jesus para aquilo que ia acontecer. Jesus vira e fala, não, antes de eu ir para o versículo 9. Essa mulher se antecipou e preparou ele para o sepultamento. Cadê os discípulos e os obreiros nesse momento? Uma mulher onde estava direcionada pelo Espírito de Deus, fez algo antecipado, porque nem sempre aquilo que nós queremos fazer é no tempo de Deus. E tudo aquilo que Deus quer fazer no seu tempo, nós não entendemos, por isso que nós temos que estar em oração e escutar, Senhor, é para mim fazer? Só que chegou o tempo dos discípulos. Em Lucas 24:1, abre lá. Os obreiros foram fazer o que essa mulher já tinha feito. Lucas 24:1, os obreiros foram fazer, preste atenção, quando você trabalha para Deus fora do tempo, você gasta seu tempo e não faz a obra. Em Lucas 24:1 diz, no primeiro dia da semana, veja que ela estava 2 dias antes da Páscoa, ungindo Jesus. Agora os obreiros, no primeiro dia da semana, na manhã bem cedo, elas não estavam tardia, elas acordaram cedo, mas no dia errado. Ei, não adianta acordar cedo, fazer a obra, mas não na hora certa. No dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Ei, já passou o tempo! Tem gente louvando algo que tinha que louvar 10 anos atrás. Muda o louvor, muda a palavra, muda teu andar. Está louvando a mesma coisa, está falando a mesma coisa. Isso era para ter falado, não agora. Escuta o que você tem que falar nestes dias. Louve o que você tem que louvar para estes dias. Esteja atento o que você tem que fazer para estes dias. Pegaram aí? Está pegando o teu espírito? Elas fizeram certo, mas no tempo errado. Não adianta. Isso não é obra de Deus. É não estar conectado com Deus. Aí se torna só uma religião. A religião você faz. Elas pegaram as especiarias aromáticas que haviam preparado. Versículo 2 diz, encontraram removida pedra do sepulcro. Se você olhar em Mateus, o Mateus fala que quem nos tirará a pedra? Irmão, quando você está sem direção, você não sabe o que vai acontecer. Mas quando você tem direção, todas as pessoas que estão em volta não estão entendendo o que você está fazendo. Mas quando todo mundo entender o que você está fazendo, não é mais o tempo de Deus. Só que aqui essas mulheres encontraram removida a pedra do sepulcro. Fala, mas eu vim para um propósito, já fizeram. Ei, enquanto você está pensando em algo, em fazer, Deus já ordenou os atentos a fazerem. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Tinha corpo para ungir? Ei, tinha corpo para ungir? Tem gente querendo fazer algo que não é mais para fazer. Tome posse disso hoje. Por que eu tenho que ir todo culto? Para você entender o que você tem que fazer. Principalmente obreiro. Eu não vou hoje. Eu tenho que cuidar do não sei do que. Vai ficar para trás. Vai carregar pedra. Vai fazer o que não tem que fazer. Estão pegando isso aí ou não? Vai fazer. Vai gastar tempo. Mas Deus não vai estar no negócio. Isso era mais uma pregação para pastor do que para obreiro. Mas está na hora de vocês entenderem o chamamento que o Senhor tem em cada vida, em cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor. E as especiarias? Não serviu para nada. Custou dinheiro? Custou. Mas não serviu para nada. Não serviu para nada.
Tem gente que espera dar o dízimo no final do mês. Olha que vai pagar as contas. O que sobrar eu dou. É a mesma coisa essa especiaria. Não tem valor. Não tem valor. Você só fez sem propósito. Porque não gerou no espírito. Gerou na tua vontade. Quando gera na tua vontade, você até faz, mas fora do tempo. Aleluia, palavra tremenda. Não encontraram o corpo, a gente quer ungir o corpo, mas alguém se antecipou na sua frente. Essa é a noite que você fala: Deus, eu quero entrar no seu propósito. Deus, o que o Senhor estiver fazendo hoje, me envolva. Ei, peça para Deus envolver você no manto dele. Pede para Deus estes dias te colocar no propósito. Louvado, enaltecido é o nome do Senhor. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. Obreiros preparados, obreiros destonizados, o obreiro pode até estar debaixo de um mover, ele pode até ter os dons, mas se não tiver o mover, o dom não serve para nada. Ele pode até louvar, profetizar, pregar bem, mas se ele não estiver envolvido com o céu, ficarão perdidos. Em tempo de pandemia, eu vou falar para você que você vai trocar o carro? Não. Em tempo de pandemia, você vai se dar bem? Não. Em tempo de pandemia, é para você ser guardado e preparado para aquele grande dia. Mesmo se vier os benefícios dessa terra, isso não é importante para estes dias. Isso não é importante para estes dias. Não é importante para estes dias. Por isso nós temos que estar atentos. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. Quando você, irmãos, você pode ter o dom de profetizar, você pode ter o dom de louvar, você pode ter todos os dons que a palavra do Senhor exige, mas se você não tiver sintonizado, você não sabe o que faz com o que tem. É muito forte isso. Glórias a Deus. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas, amedrontadas. Irmãos, sem direção de Deus só te traz medo. Quando você, mesmo sendo de Deus, sem a direção de Deus, só traz medo. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram, esses homens são anjos: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Irmão, isso é muita revelação. Porque a gente está procurando ainda, irmãos, coisas aonde Deus não está mais, porque só tem morte. Às vezes eu escuto algumas rádios evangélicas, não dói o ouvido, vem pra cá, que a minha fé te cura. Não é mais tempo de você ter a fé dos outros, é momento de você ter a sua fé. Porque se você parar numa UTI, numa CTI, não vai pastor orar. Não vai não, porque mesmo se ele quiser, ele não entra. Você tem que ter fé para estes dias. E você tem que estar preparado, porque crente morto não é derrota, crente morto é vitória. Sabe para quem que é a derrota? Para quem não tem Jesus. Esse morre já debaixo do juízo de Deus. Crente morto, irmão, o diabo perde porque ele vai para o céu. Aleluia. Tem um monte de pastor sendo recolhido para o céu. O pastor estava desviado. Não, chegou a hora dele para encontrar com o Senhor. Não é desviado não, quem tem Jesus está no centro da sua vontade, com Covid, sem Covid, morto para este mundo, ele está vivo diante do Senhor. Louvado seja Deus, porque vocês estão procurando entre os mortos, irmãos, você está fazendo aquilo que é para fazer no tempo errado, isso só traz aborrecimento para o céu. Ele não está aqui, sabe o que aconteceu? Ressuscitou. Sabe o que mais me dói? Que o anjo vira e fala: lembre-se do que ele disse. Mas o que eu tenho para lembrar se eu não me posicionei? As pessoas não estão apegadas ao culto, elas estão querendo uma revelação para a sua própria intimidade, para o seu próprio ventre, que Deus vai me dar hoje. Deus não tem nada para te dar, Ele tem só para te orientar. Nós somos a geração que mais tem coisa nessa terra, irmãos.
Nós somos a geração que mais desfruta de tudo, tanto do comer, do beber, e do vestir, e de tudo. Nós somos a geração que mais tem coisas de todos os homens que passaram. Nós somos a geração que mais tem. Ele não está aqui, ressuscitou. Sabe o que o anjo vira e fala para ela? Algo profético. Lembre-se do que ele disse. Tem hora que o Senhor está falando, ó, começa a lembrar o que Deus está falando. Mas você não está posicionado, então você está perdido, mesmo com os dons. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Ele falou muito, ele sinalizou, ele falou o que ia acontecer. Sabe o que ele falou? Em Mateus 17, 22, ele fala, antes de acontecer tudo isso, em Mateus 17, 22, olha o que ele fala para os seus discípulos. Reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhe disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, eles o matarão. Já tinha acontecido isso. E no terceiro dia, que é o dia que elas foram ungir o seu corpo, que alguém se antecipou para fazer, no terceiro dia, ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Tem coisa que não é para você ficar triste, tem coisa que é para você ficar alerta. Ei, tem coisa que é para você ficar alerta e você está triste. Tem coisa que você tem que guardar no coração e falar: não, vou estar atento para os próximos capítulos. Eu vou estar atento para os próximos dias. Deus está te preparando para os próximos dias. Ei, canarabi andará siriandanai. Só que o anjo virou e falou: lembra, começa a trazer na memória o que ele falou, o que ia acontecer no terceiro dia. Ele ia ressuscitar. Mas a tristeza, muitas vezes, rouba o profético da tua vida. Por isso que está triste, cara no pó, vai orar, ora em língua, se derrama. Porque essa tristeza se converterá em alegria. Não a alegria da mudança do que está acontecendo, mas a alegria de saber que Deus está com você. Catarabachúria, o anjo alerta. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Aí ele fala, versículo 7, é necessário. É algo que é inevitável. Irmãos, tem coisa na vida de vocês que é inevitável. É necessário que o Filho do Homem, que é Jesus, seja entregue nas mãos dos homens pecadores, o anjo falando, seja crucificado, se já tinha sido, e ressuscitasse no terceiro dia, o que tinha acabado de acontecer. Então, se lembraram das palavras de Jesus. Será que você tem que tomar um chacoalhão? Será que você tem que tomar um choque? Será que você tem que ser humilhado para despertar aquilo que Deus tem falado para estes dias? Em Romanos 10, 14. Em Romanos capítulo 10, versículo 14 diz: como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? Eles estavam crendo em Jesus? Não, mesmo andando com Jesus, tiveram que tomar um choque de realidade para entrar no profético. Lógico que depois deram certo, lógico que depois andaram num mover sobrenatural extraordinário, lógico que os discípulos desfrutaram de algo que nós temos escrito tremendamente, mas para isso acontecer, o choque de realidade teve que vir, de realidade profética. Veja o que o Senhor diz em Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aqueles que não creram? Elas tinham que ter ungido Jesus lá atrás, mas é duro escutar a voz de Deus quando nós estamos envolvidos em algo que é nosso, não dele. E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Percebe que não tem nada a ver com você, mas a ver o reino e a comunidade, a igreja. E como está escrito, como serão belos os pés dos que anunciam as boas novas. Irmão, aquela mulher anônima estava carregada do anúncio das boas novas num litro de nardo puro, quebrando na cabeça de Jesus, sem abrir a boca. Aquela mulher estava preparando o profético sem abrir a boca. Interessante, quem está em volta criticando e murmurando e pondo preço naquilo que não pode ser pago.
300 denários não é nada quando você faz aquilo no momento que Deus pediu para fazer. Aquilo se torna balela, trocado, insignificante. Não tem preço quando você faz algo na hora certa. Não tem preço. Então aquela mulher, ela tinha os seus pés anunciando boas novas sem abrir a boca. Mas o versículo 16 diz: no entanto, nem todos os israelitas acreditavam nas boas novas. Quem estava acreditando lá? Ninguém. Só Jesus e quem recebeu a revelação. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Quem está crendo na mensagem? As pessoas só querem o seu bem-estar. Pastor, você está batendo demais na prosperidade? Não, irmãos. Deus já te deu prosperidade. Alegre-se no que o Senhor já tem te dado. Se prepare para aquilo que já está vindo. Ei, igreja, se prepare para aquilo que está vindo. Aleluia, Jesus. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, versículo 17, vai caber muito dentro do que nós estamos falando. A fé vem por ser ouvir a mensagem, ouvir a palavra, e a palavra, a mensagem é ouvida mediante, por meio, por intermédio da palavra. Irmãos, você se antecipa a situações quando você ouve tudo mediante a palavra, quando você ouve tudo mediante a palavra do Senhor. Aleluia, a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Jesus responde: claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Agora eu quero te perguntar uma coisa. O que tem roubado o profético da tua vida? O que tem feito você se distrair esses dias para não estar atento àquilo que Deus está falando? 2 cultos na semana, essa igreja. Tem igreja que é todos os dias de culto. Louvado seja Deus por isso. Quem está atento a essas coisas do que Deus está falando nesses dias? Quem está atento? Porque a voz dele está ressoando. Você está escutando quem? O que está te distraindo de ouvir a voz de Deus? Ei! O que está te distraindo para ouvir a voz de Deus estes dias? Eu vou dar um tempo da igreja, chega. Não, Deus não é nada daquilo que eu imaginei, é verdade, nada. Irmãos, Deus não é o que você imagina, Ele é o que Ele é e pronto. Ele nunca foi o que você imagina. Ele não é alguém que vai, ele não é um Papai Noel para encher teu bolso de dinheiro. Na verdade, Ele quer arrancar de você tudo que você tem, porque o que você carrega é indigno. Ele quer pôr dele em você algo frutífero. Meu Deus, me perdoa, Senhor, mas é forte isso. Ai. Deus quer arrancar algo que é seu, imundo, que não presta, avarento. Muitas coisas que nós carregamos que é de presunção, de ódio. Deus quer arrancar tudo isso e colocar algo dele na sua vida. Aí você pode ter tudo que você precisa sem se gabar do que tem. Sabe por que muita gente não tem nada? Porque não está preparado, não tem amadurecimento para receber nada. Mas Deus ama, Ele é Pai, por isso que Ele não te dá. Porque se Ele te dá, Ele te desvia, aquilo que você quer te desvia do propósito do céu. Eu não sei o que você viu escutar hoje, mas Deus quer que você saia preparado para esses dias, no nome santo e poderoso de Jesus. A sua voz ressoou por toda a terra, irmãos. Deus tem falado. Ei, Deus tem falado através dos seus profetas. Deus tem falado através dos seus profetas. O Senhor fala que até hinos sai da boca dos que amamentam e das crianças. Aleluia, aleluia. Tem gente que fica indignada, né? Quando Jesus fez sinais e maravilhas, as crianças começaram a louvar: Hosana, Hosana, aquele que vem. Esse é o Rei da Glória. Esse é aquele que é o raiz de Jessé. Irmãos, quem escuta um negócio desse se indigna. Mas você está vendo o que essas crianças estão falando? É verdade, eles estão certos. Errado é você que não está entendendo os dias. Errado é você que não está entendendo esses dias. Quer mais? Quem quer mais aí? Dá uma glória a Deus.
Quem anda na revelação não é compreendido. Quem anda na revelação não é compreendido. Quem anda na revelação não é compreendido. Aleluia, Jesus, Deus de vitória e de graça. Para terminar, só um pouquinho. Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um homem... Espera lá. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica... é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Quero fazer uma pergunta. Quem está construindo a casa? É Deus ou é o homem? É o homem. Deus só está sinalizando. Deus só está ressoando a sua palavra. Vou ler de novo. Portanto, quem ouve estas minhas palavras, você tem que ouvir, você tem que estar atento, você tem que vir nos cultos. Eu preciso vir em todo culto? Não. Se você quer estar fora daquilo que Deus está fazendo, não precisa vir. Mas se você quer estar onde Deus está fazendo, venha. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, aleluia, eu te amo, Jesus. Ai, como é verdade isso. É como um homem prudente, o homem sentido universal. O que é a prudência de Deus? Eu não vou pregar sobre isso, é um homem prudente, vai. Ele construiu, quem está construindo aqui é Deus ou é o homem? Vou perguntar de novo. O homem construiu essa casa sobre a rocha. O que aconteceu logo em seguida? A prudência te prepara para a adversidade. A pessoa que se antecipa se prepara para a adversidade. Quem constrói na rocha se prepara para o dia de amanhã. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Deram contra aquela casa e ela não? Qual a casa que você está construindo? Era outra pregação, mas qual é a casa que você está construindo, irmão? É o que Deus tem falado desde o começo. Quem anda no profético não é compreendido. Para que precisa de tudo isso? Para que precisa ser construído na rocha? Vamos levar o evangelho mais light, raso, Nutella, sem compromisso. Jesus me ama, Ele é Deus, é amor. É isso que eu tenho escutado por aí. Não precisa de tudo isso, pastor, Deus é amor. Então tá bom. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu até aquele. Eu uso uma palavra, mas não vou. Até quem é imprudente, rebelde, mentiroso, sem vergonha. Tem mais alguma palavra que eu posso usar? Desobediente também constrói. A desobediência constrói. O homem construiu, a palavra do Senhor não falou que não construiu, a desobediência constrói. Irmão, é muito forte isso, irmão. Quer que eu pare ou continuo? O homem desobediente constrói também, só que ele constrói a casa dele na areia. Ei, a rebeldia constrói e pensa que está dando certo. O homem rebelde, ele constrói, só que não é na rocha, não é na presença de Deus, não é na edificação de Cristo. Constrói na areia. O que acontece com quem constrói na areia? A mesma chuva que o prudente construiu na rocha, cai naquele que construiu na areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Mesma coisa que aconteceu com o crente ali de cima. Deram contra aquela casa. Quem está construindo a casa? É Deus ou é o homem? Qual casa você está construindo? Ela caiu. E foi grande a sua. Por isso que tem muita gente desviando. Porque está construindo algo que está sendo erguido sem propósito. Está construindo fora do tempo. Está destonado do reino. Eu sou pastor, eu sou pastora, eu sou apóstolo, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas aonde você está construindo, querido? Deus vai perguntar da tua construção, o que você vai falar? Quem anda na revelação não é compreendido. Quem constrói sua casa na pedra, na rocha, não é compreendido. Só que não sofre dano. Pode quebrar na tempestade uma janela, uma porta, se arruma. Tem coisa que se arruma, Deus vai te dar tudo de novo. Agora, aquele que constrói sem propósito, não é achado mais. Não é achado mais. Quando alguém te perturbar, quando você tiver um propósito, Deus vai se levantar. Deixa ele em paz. Só pode dar paz quem tem. E Deus tem paz para te dar. Ei! Deus tem paz para te dar. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Levanta as tuas mãos e fala: Senhor Jesus, eu tomo posse hoje
do profético. Eu quero fazer, Senhor, a tua verdade, a tua vontade. Me leva, Deus, aonde o Senhor estiver trabalhando, para que a minha construção seja na rocha, para tudo aquilo que eu for fazer, seja debaixo da antecipação do teu Espírito, no nome de Jesus. Bate palma para Jesus. É para Ele, é para Ele, é para Ele, é para o Rei da Glória, é para Ele. Eita Deus.